E ela já está na área, Simone de Molinari, toda sexta-feira, nossa psicanalista aqui na segunda edição do Central 98. Hoje, nessa sexta, mais do que especial, porque a gente tem plateia aqui, alunos do Colégio Marista acompanhando tudo com a gente. Vão acompanhar essa conversa maravilhosa com ela, Simone. Simone, bom dia para você. Bom dia, Carolzinha. Bom dia, João. Bom dia, queridos convidados. Adoro quando tem plateia aqui, fica muito animado, né? Fica com calor humano aqui no estúdio. E hoje eu trouxe um assunto para a gente falar, chama-se burnout emocional. Talvez você nunca tenha ouvido falar, porque burnout é a síndrome do esgotamento profissional. Burnout, né, se a gente traduzir do inglês, significa mais ou menos como se queimar por inteiro, né? Queimar-se totalmente. Então, eles se apropriaram desse termo para designar as pessoas que se esgotam por inteiro profissionalmente. Então, burnout, essa palavra, está sempre atrelado a uma síndrome da fadiga profissional. Vocês se lembram que os antigos falavam assim, fulano de tal está doente, o que ele teve? Estafa. Sim. Então, era muito comum essa palavra ser proferida, né, pelas pessoas mais antigas, fulano está com estafa. Então, nada mais era que essa síndrome do esgotamento profissional que tomou o nome apropriado do inglês de burnout. Burnout é quando o indivíduo profissionalmente se esgota tanto que ele chega a ter crises de ansiedade, crises de pânico, depressão, e ele tem que se afastar do meio profissional para poder, então, se tratar desse burnout. E se apropriando também desta palavra, eu que vivencio a realidade cotidiana de um consultório, eu pensei assim, gente, eu estou vendo pessoas diariamente esgotadas, mas não é profissionalmente, porque as pessoas sentam lá no meu sofá, né, que eu não tenho divã, e falam o seguinte, olha, Simone, tá tudo bem no meu trabalho, tá tudo ok, mas eu vim aqui para falar do tanto que eu tô esgotada com a vida, o tanto que eu tô desanimada, o tanto que as pessoas prometem e não cumprem. Aí eu vou ouvindo, né? A escuta da gente vai sempre no subtexto da questão. Aí eu vejo um esgotamento emocional dessa pessoa perante a vida. Aí é uma pessoa esgotada, ela está em estafa, porém é emocional e não profissional. Então tá explicado para você, João? Tá explicado, Simone. E aí eu fico aqui pensando, poxa, o que leva uma pessoa emocionalmente na vida, né, sem ser, tirando um pouco dessa questão do trabalho, a ficar dessa forma? Seria, por exemplo, vamos pegar uma pessoa em que tem uma família em que todo mundo joga tudo para ela. Por exemplo, tem lá em casa. Vou dar o exemplo lá da minha casa. Minha mãe. Minha mãe é a pessoa em que todo mundo vai procurar minha mãe, tá, tem que resolver um problema, joga lá na minha mãe. Minha mãe pode ter um dia isso por causa da pressão que tem da família para resolver os problemas. Ela resolveu o problema dos outros? Não necessariamente, porque tem pessoas que adoram resolver o problema dos outros. Aliás, quando a pessoa deixa de levar problema para ela, ela fica num vazio existencial. É verdade. A pessoa adora e aí ela, inclusive, cava o problema do outro no sentido assim, tô te achando com a carinha meio triste, o que é? Vem aqui, vem desabafar comigo. Então, não necessariamente está ligado a esta questão. Mas, sim, quando a pessoa está desanimada perante a vida, e talvez quem está nos ouvindo agora, está em casa, está no carro, está no celular, está na TV, e está falando assim, olha, eu tenho esse sentimento. Às vezes eu fico esgotado da vida, eu falo, nossa, todo mundo só me liga para pedir, todo mundo está interesseiro, eu não posso confiar em ninguém, eu termino uma relação nova e vou começar de novo já achando que aquilo ali não vai dar certo. Nossa, que falta de paciência, que preguiça do mundo, sabe? Seria um resumo assim do sentimento de estar com preguiça, de vivenciar as coisas inerentes da vida. Isso está errado. Porque o que nos move é um sentimento
ao contrário disso, não é de preguiça, é de entusiasmo para com a vida, é de você gostar do que faz, é de você ter um convívio social e daquilo derivar um prazer e não uma preguiça. A pessoa começa a ficar com condutas evitativas, fica enclausurada, não confia em ninguém, não quer mais conviver com ninguém, é um sentimento de que assim, a vida fica hiperreduzida. E aí, por que que... Então, esses são os sintomas, né, de uma pessoa em burnout emocional. Ela não quer conhecer... não quero conhecer mais ninguém, já tem amigo demais, já deu. Não quero iniciar mais relacionamento nenhum, não confio em mais ninguém. Eu não quero trabalhar com ninguém mais, vou trabalhar sozinho, porque as pessoas... Sabe a pessoa que esgotou de viver as emoções que são inerentes da vida? Então, esse seria um burnout emocional. E se alguém estiver nos ouvindo e estiver identificando com esse sentimento, talvez seja interessante compartilhar, né, João, Perfeito. a história conosco. E podem mandar a história sem se identificar. A gente não quer, a gente quer saber a história, né, Simone? Pra gente entender um pouco de, Claro que sim. de como chegou a esse ponto. Eu fiquei pensando, quando você ficou falando aí, Simone, explicando um pouco sobre isso, que podem ser, né, no meu ponto de vista, pessoas que não deixaram o problema de lado. Porque a pessoa vai deixando ali, não resolve aquele problema e isso vai esgotando a pessoa perante o tempo. E aí vai no ciclo, por exemplo, de amizade, você vai ter que resolver um dia aquilo dali. E aí você vai se afastando. Aquela sentimento de ficar remoendo a coisa. Exatamente. Tem alguma relação nisso que eu tô falando? Porque eu fiquei pensando nisso, porque a pessoa não resolve o problema e esse problema vai continuando com ela e vai virando a bola de neve. E vai crescendo e uma hora você vai ter que resolver. Isso aí eu colocaria como penduricalhos de alguns outros problemas, como por exemplo, eu trouxe aqui alguns sentimentos que esses sentimentos, eles são exaustivos. Ele leva o indivíduo ao esgotamento de tanto senti-los. Você chega num determinado momento da sua vida, eu ia falar no final da sua vida, aí no final não dá, né? Aí já acabou tudo. Você chega num determinado momento da sua vida que você se esgota. E você se esgota por quê? Porque tem alguns sentimentos que são vilões. E esses sentimentos que a gente deve evitar. Então, eu vou me ater a eles. Posso começar, Carol? Vai começar, mas antes, só pra fazer aquele suspense, eu vou dar uma dica. Fica aí ligadinho que Simone já vai fazer a lista pra vocês. Tem que prestar atenção. Mas antes, que tal realizar o sonho de comprar o seu carro hoje mesmo, hein? A Bruno Veículos é especialista na venda de carros populares. Preços super acessíveis, nada de dor de cabeça. São mais de 12 anos de experiência no mercado. Estoque 100% selecionado, que é pra garantir a sua satisfação. Não pode esperar para levar seu carro para casa? Não se preocupe, a Bruno Veículos tem mais de 70 modelos em estoque e aceita carros de qualquer ano na troca, é isso mesmo. Não importa o ano do seu veículo, ele pode ser usado na negociação. Siga o Instagram, @BrunoVeiculosBH, escolha lá seu carro. Eu escolhi um hoje, qual? O C3 Picasso GLX 1.6 2013. O carro é manual, tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, airbag, freios, ABS. Que carro maravilhoso. Tá hein? lindão aí na tela pra você, não tá vendo? Corre pro Insta, @BrunoVeiculosBH, tem esse e muito mais. E acesse também o site brunoveiculosbh.com.br. Agora sim, Simone, vamos começar com sua lista aí, que já tem gente ansioso aqui pra saber se tá se encaixando nos critérios, viu? Ansiedade é um ponto aí? Não. A ansiedade, ela é consequência. Ela é consequência de você jogar poeira debaixo do tapete, ou seja, empurrar o problema, fingir que ele não existe, não resolver. Então, essa sua pergunta, ela deriva numa ansiedade. Agora, por exemplo, a pessoa que é boazinha demais, que não sabe falar não, que não consegue se posicionar. Então, o bonzinho é o primeiro sentimento, é aquela pessoa que tem uma fragilidade, cujo comportamento não a permite a se posicionar e falar o que gostaria e o que não gostaria. Então, alguém pede para ela, por exemplo, uma roupa emprestada. Ela não gostaria de emprestar, mas ela não consegue falar
não. Então ela empresta e fica com aquele sentimento de tirar de si para dar para o outro. A outra pessoa que te convida para fazer alguma coisa e você vai para não desagradar. Nossa cultura fomenta muito isso. Ah, não faz isso não, porque senão você vai criar caso, vai desagradar. Então, essa educação do não desagrade a despeito de tirar de si é uma educação castradora do nosso bem-estar. Então, a pessoa, por exemplo, outro dia eu ouvi um amigo meu falando assim, ai, Simone, eu estou evitando sair de casa, porque assim, eu sou tão bonzinho que eu não consigo cortar a pessoa, eu fico sem graça. Aí a pessoa me pega para Cristo e começa a desabafar todos os problemas. Aí eu saio para me divertir, para ir num barzinho. Aí um amigo meu me pega lá, outro dia eu saí, fiquei lá no bar, aí eu combinei com a minha esposa de ficar com a criança, era a hora da nossa ajudante ir embora, eu falei, fica mais tempo, que eu vou ficar por 2 horas com os meus amigos. Acertei tudo com ela. Dessas 2 horas, 1h50, meu amigo ficou falando que está desempregado, que a vida está muito difícil, que ele está endividado, que ele está isso. E entre uma cerveja e outra, eu nem dava tempo de eu ir no balcão pegar uma cerveja, ele ia comigo falando no meu ouvido. E aí ele falou, eu desperdicei as minhas preciosas 2 horas que eu tinha. Aí na hora que você ouve falar isso, primeira coisa que vem em mente, fala assim, ah, mas você é muito bobo. Vira para esse amigo, já que é amigo seu, e fala assim, ah, meu filho, isso não é hora disso não. Vamos tomar uma cerveja aqui e ser feliz. Porque falar o que o outro deve fazer é fácil, muito né? fácil, difícil é fazer. Então na hora que você está submetido a essa situação, que a pessoa vai te encurralando, te colocando num beco sem saída, numa sinuca de bico, aí você fica ali ouvindo para não desagradar, para não cortar o outro, sobretudo pelo fato do outro estar numa condição de sofrimento. Aí que você fica mais sem jeito ainda. Esta pessoa fica esgotada. Ela fica esgotada, ela saiu para se divertir, ela não se diverte. Ela volta para casa e fala assim, ah, não vou sair mais não. Porque aí eu vou sair, fulano de tal vai. Aí ela começa a ter um tipo de preguiça daquela situação que anteriormente era uma grande fonte de prazer. Olha só, teve até um ouvinte que mandou aqui, eu tinha separado aqui, a preguiça social faz parte do burnout emocional, sempre tive preguiça de socializar, mas não me sinto com burnout. Pois é, mas a pessoa, não, uma coisa apenas não configura, não. Configura. Não configura, porque a preguiça social talvez deriva do assunto na mesa que a pessoa não quer falar, os ânimos são muito inflamados, a pessoa gosta de falar de política e aquilo ali sai uma briga na mesa e a pessoa pergunta qual lado você é. Na hora que você fala o lado que você é, não é para ela saber, é para ela te execrar. Então, o que acontece? Está, às vezes, dependendo da turma em que você está inserida, o assunto não é agradável mesmo não e te dá uma preguiça. Mas não é disso que eu estou falando. Porque eu estou falando daquela pessoa que não consegue se livrar de determinada situação e sai e fica encurralado pela própria fragilidade. Eu saí, eu vou sair com você e com a Carol aqui para almoçar. Aí chega lá, vocês só falam de política, de futebol, assuntos que não me interessam. Eu vou falar, ai, que preguiça desses dois, não quero sair com eles mais não. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa, eu saio com vocês, vocês me pedem um favor, me fazem no lugar que eu não queria, eu não consigo falar não, eu me sinto encurralada, o que vai acontecer? Ao invés de eu me posicionar, quando terminar o programa, eu pico a mula para vocês me convidarem. Então, eu começo a ter situação evitativa ao invés de posicionamento. Mas esse comportamento é um deles, o mais pesado tá por vir, viu? E aqui, se eu fosse você, eu não fugia hoje, não. Carol prometeu pagar o almoço hoje. Ah, isso aí. Então, não preocupa, não. Ela continua aqui, Simone de Molinari, falando sobre o burnout emocional
Você tem aí, né, algum sentimento que causa esse transtorno? Simone tá com a lista aqui, que é pra gente Vixe, mapear. Maria. Primeira coisa é reconhecer, sempre importante. É verdade, Né? A Carol. gente continua aí explicando. Tem gente já da audiência falando, meu Deus, a Simone está falando de mim. Não, e reconhece, eu fico lendo aqui no intervalo, é impressionante como que as pessoas se identificam. E vão se identificar agora, penso eu, Ai. pelo próximo comportamento, que é o sentimento de culpa. A exaustão que deriva do sentimento de culpa é um dreno de energia psíquica. Energia psíquica é como se fosse o combustível que dá a saúde mental de um indivíduo. Na hora que ele pega esse tanque de combustível e abre ali um ladrão e vai escoando essa energia psíquica, vai drenando, esse indivíduo tende a adoecer. Então, psiquicamente falando, né? Ansiedade, depressão. Então, vamos lá, sentimento de culpa. O que é sentimento de culpa? É uma autopunição que eu imponho a mim mesma para garantir algumas coisas, né? Para eu me punir fruto de alguma coisa que eu fiz ou falei não deveria, e ao mesmo tempo para garantir que eu sou uma pessoa, que eu não sou aquela pessoa monstruosa que fiz aquilo de fato por maldade. Então eu tenho o sentimento de culpa, que é para me punir, me sacrificar, para eu quase que eu ter uma alforria daquele pecado, daquele sacrilégio que eu tive frente a outra pessoa. E aí eu fico ruminando mentalmente. Ai, eu não devia ter falado aquilo. Ai, será que a pessoa ficou com raiva de mim? Ou então o sentimento de culpa, ele pode se enveredar para outra vertente também. Ai, alguém trabalha muito na família, fica mais endinheirado, se destaca profissionalmente, os irmãos não conseguem, a pessoa ganha muito dinheiro, ela tem sentimento de culpa de estar fazendo uma viagem ao exterior, por exemplo, gastando muito dinheiro, enquanto o irmão está passando uma dificuldade lá, porque ela se sente na obrigação de ajudar e se sente indevidamente não podendo usufruir do próprio dinheiro. É como se, assim, quem tem mais tem que sustentar quem tem menos, independente das circunstâncias. Talvez aquele irmão não quis estudar e a outra pessoa quis estudar. Talvez aquele irmão quis, né, não trabalhar desde cedo e a outra pessoa optou desde cedo. Ou seja, muitas vezes é configurado um cenário que a condição que aquele irmão está, estou falando irmão, mas pode ser qualquer pessoa da família ou próximo, foi fruto das escolhas que essa pessoa fez durante a vida, e esta aqui está bem profissionalmente, foi fruto das escolhas e do percalço que ela passou para chegar, e mesmo assim, ao usufruir do próprio bem, do próprio dinheiro, essa pessoa se sente culpada, pois na cabeça dela deveria estar ajudando ao irmão que precisa e necessita, mas não fez por onde. E isso acontece naturalmente pela própria pessoa, né? Sem mesmo ter uma cobrança, né, Simone? Não, é Ela autocobrança, é autopunição. Chama-se culpa introjetada, equivocada. Introjetada porque já vem da própria pessoa. Equivocada porque é um equívoco. Eu só posso ter sentimento de culpa se deliberadamente eu provoquei algum mal para alguém. E se assim o fiz, eu tenho sempre a prerrogativa de ir até a pessoa, me desculpar e reparar o meu dano. Agora, fora isso, ficar nutrindo o sentimento de culpa é ruminação mental, dreno de energia psíquica e para garantir que eu não sou aquela pessoa monstruosa, conforme, né? Então eu fico ali me punindo, eu nem aproveito a minha viagem, eu ponho o sentimento de culpa para garantir que eu sou uma boa irmã, enquanto eu penso que eu deveria dar o dinheiro para o irmão, mas ao mesmo tempo eu não curto a viagem, eu fico com aquele cabo de guerra mental me punindo e ao mesmo tempo o meu intelecto sabendo que eu tenho todo o direito de usufruir daquilo que eu mesma me proporcionei, não estou tirando de ninguém. Simone, eu conheço histórias assim de pessoas que dessa forma, que a pessoa é uma pessoa totalmente extrovertida e tudo, que com esse sentimento de culpa, a pessoa ficou retraída, não conversava por um tempo, né? Assim, enquanto estava ali naquela ruminação ali, e a pessoa teve até febre.
E é culpa introjetada, equivocada? Exatamente, Não de teve ficar- nenhum ato que ela fez Não. contra o... Ela ficava nessa situação e teve até febre. Na época eu ficava assim, gente, como é que pode? A pessoa totalmente extrovertida, né, para de conversar com as pessoas, né, se afasta um pouco e tendo esse sentimento. E se pune. Exatamente. A pessoa fala pra mim assim, eu tenho que ir no aniversário da minha amiga, mas eu tô me sentindo tão mal, tô com um sentimento de culpa porque minha mãe tá internada. Tá internada, mas ela não pode ficar lá. Tá internada, mas não pode ter outra companhia lá no hospital. E aí ela se sente mal. Não é que ela não tem clima para ir no aniversário, não, tá? São coisas diferentes. Ela tem clima, ela quer ir, mas ela se sente culpada porque ela acha que deveria ficar em casa chorando. Quantas pessoas, gente, quando perdem as outras pessoas, estão em luto, se sente na obrigação de chorar, de ficar... Antigamente você tinha que vestir preto 7 dias, né? Hoje em dia, você está no outro dia, depois que aconteceu um enterro ou uma coisa, você está ali sorrindo, se divertindo, você lembra que você tem que estar triste. E aí te dá aquele sentimento de culpa por estar alegre. E tem a pessoa que ainda sente a culpa pelo outro, Simone. Alguém, por exemplo, faz uma coisa ruim para outra pessoa, você não tem nada a ver com aquilo, mas você fica com aquele sentimento de querendo gerenciar a situação e assumindo para si a culpa. Por exemplo, a família, alguém fez alguma coisa, você fala, nossa, mas como é que pode isso? Que eu conheço alguém em casa que é assim, sabe? Ou então assim, então, se eu tivesse chegado lá antes, eu teria evitado isso, eu devia ter me policiado mais, estado mais presente. É tudo sentimento de culpa, que é um dreno de energia psíquica. Tá aí, vamos pro próximo então. Vamos pro próximo. Outro dreno de energia psíquica. Você quer se esgotar emocionalmente? Você quer ter ansiedade e depressão? Você quer ficar doente psicologicamente? Portanto, sinta raiva. Sentir raiva. Fique indignado com frequência. Alimente que a raiva. você conseguirá. Eu não quero dizer que não aconteça situações na vida que são provocativas do sentimento de indignação. Acontece alguma coisa, você fica indignado. Acontece uma injustiça, você fica indignado. Eu só quero dizer que a alimentação desse sentimento que custa sair do mental do indivíduo, porque ele fica tendo diálogos mentais, pensando que deveria ter respondido aquilo. Nossa, eu fui muito bobo. Na hora eu devia ter falado isso. Foi um desrespeito que fizeram comigo. Ai, que vontade de ir lá e falar tudo. Ô, gente, uma pessoa me contou certa vez um caso. Mas a pessoa fez isso. Simone, você acredita que a pessoa fez isso e isso comigo? O negócio era de fato indignante. Aí eu falei assim, como que você reagiu? Mas eu fui muito boba, eu penso nisso todo dia e eu tenho vontade de ir lá na casa da pessoa, encontrar com a pessoa e falar para ela assim, aqui, sabia que você me prejudicou nisso? Sabia que aconteceu? Eu falei, pois é, legítimo, e por que você não fala? Que eu não encontro mais com a pessoa, porque não sei o que lá. Eu falei, mas aí tá fácil, você... Deveria ter falado na hora, mas na hora você ficou em choque e não conseguiu. Então liga para a pessoa e fala, aqui, a gente pode conversar? Eu queria te falar umas coisas e te dar a oportunidade de saber como eu me senti, né? A pessoa pode querer não ouvir, mas talvez a pessoa pode querer ouvir e você tem a oportunidade de falar. Pois bem, aí a pessoa me respondeu, sabe o quê? Que já tinha 7 anos que isso tinha acontecido. Nossa! Como é que é? 7 anos? Aí eu falei assim, mas quando foi isso, amiga? Ela, tem 7 anos. Eu falei, o quê? Tem não. 7 A outra pessoa não tá nem anos. lembrando mais. Não, eu ia Nem falar assim, lembrando, manda um não. WhatsApp, mas 7 anos não tinha nem WhatsApp, não. Já trocou de número. Uai. A pessoa, gente, ela, a outra, a causadora do mal, já se foi. E a vítima da causadora daquele mal permanece na indignação há 7 anos. Tá louco. Então, isso não é errado. Você lembra da história que eu contei da ex-esposa que foi no hospital 20 anos depois falar que o cara estava merecendo morrer? A doença que tinha? Então, gente, indignação e raiva, a gente sabe que é um dreno de energia psíquica e que também é altamente prejudicial.
Mas então vamos lá para a cereja do bolo. Essa eu fiquei de cara, viu? Para a cereja do bolo. Tá se identificando, João? Não, nessa não. Eu tô o João até sei impressionado. qual que ele já se identificou aí. Não, não vem não, Carol. Mas essa da raiva não. Essa da raiva eu tô impressionado. 7 anos pra mim. Pois é, mas aqui eu tô contando o extremo. Mas se você passa raiva todo dia, sente raiva todo dia, passa raiva no trânsito, passa raiva com um colega do trabalho, passa raiva, pode não durar 7 anos, mas se você todos os dias tem uma raiva por 7 anos seguidos, você tá igualmente. A Simone, eu não sei se você contou isso no ar, assim, né? Sem citar nomes, claros, mas da pessoa que também que busca passar a raiva. Eu não gosto desse fulano de tal, eu fico vendo lá no Instagram dele as coisas que ele fala, me faz uma raiva danada. Então pra que você vai lá, então? Masoquismo, Carol, o nome disso. Gosta de sofrer. A gente, inclusive, poderia falar sobre masoquismo estrutural, tá? Que tem essa palavra muito usada, né? Para uma conotação sexual, mas o masoquismo que a gente tem no cotidiano... Olha, eu vou trazer aqui, muitas pessoas podem descobrir que são masoquistas e não sabem. Agora, a cereja do bolo para o burnout emocional chama-se preocupação. A preocupação, ela tem um teor interessante porque ela traz para o indivíduo uma sensação de que ele está sendo responsável. Então, ele fala assim, estou tão preocupado com a prova... Significa que ele é responsável e está pensando nessa prova, então garante a ele uma falsa ilusão, né? Toda ilusão é falsa, uma falsa sensação de que se ele mantiver-se preocupado, ele vai ter uma garantia ali de que ele vai se empenhar mais, estudar mais, e que a pessoa despreocupada é uma pessoa irresponsável. Aí eu gosto de dar um exemplo. Então, assim, isso acontece muito na maternidade. Não tem aquele ditado, nasceu um filho, nasceu uma culpa, né? Então, é o seguinte, a filha adolescente sai pra festa. Aí vai pra festa e vai voltar com a mãe da coleguinha, vai chegar 2, 3 horas da manhã, ok. Aí a mãe do exemplo número 1, fica preocupada, não dorme, fica lá rezando, fica mandando mensagem ou se contendo para mandar mensagem e tal, e fica lá aflita, em aflição. A mãe número 2 dorme, deita e dorme, fala, minha filha, boa festa, se cuida, deita e dorme. E aí talvez acorde só na hora que a filha chega. Qual a diferença do que vai acontecer com a filha nessa festa se a mãe dormir ou se a mãe ficar preocupada? Nenhuma. Nenhuma. Contudo, a mãe fica fomentando essa conduta da mãe número 1 de ficar preocupada, querendo dizer, e ainda conta na frente do filho, falando assim, nossa, quando meu filho sai, eu fico tão preocupada, eu nem durmo. Aí cria no filho o quê? O sentimento de culpa. Verdade. Nossa, eu tô aqui na rua e minha mãe não tá dormindo. E Exatamente. Tem um que tem um extremo aí, que não dorme e ainda fica ligando, manda mensagem o tempo todo. Exatamente. Isso aí também. Então, assim, Você tá falando de quem? Indiretas já, né? Então, assim, a preocupação é um sentimento completamente inútil. A ocupação é nobre. Me ocupar de saber o telefone com quem da mãe da colega que a minha filha vai, saber que horas que ela vai voltar. Eu me ocupo. Agora, eu me preocupo. E durante o estado que está lá, é melhor que eu fique dormindo, porque aí eu não vou ficar fritando as horas de sono. Então, gente, síndrome de bonzinho, raiva, indignação, sentimento de culpa e preocupação. Você quer ter ansiedade e depressão, tá aí a receita. Agora, você não quer ter isso e quer preservar a sua saúde mental, portanto, a sua integridade física também, que mente sã, corpo são, você evita e varre esses sentimentos da sua vida. Como? Tem várias formas, com diálogos mentais, com consciência daquilo, com terapia, com autoconhecimento, mas
Aí o caminho que você vai escolher eu não sei, mas que eu garanto que este caminho chega à ansiedade e depressão, isso você pode ter certeza. Simone de Molinari, nossa psicanalista, toda sexta-feira na segunda edição do Central 98, trazendo um tema pra gente. É isso mesmo. Simone, que toda sexta-feira tá com a gente, mas enquanto isso, porque a sexta-feira agora demora, né? Você segue Simone nas redes sociais, acompanha todo o trabalho dela, tem coisa pra você se manter conectado. Diga lá. Verdade, tem tanta mensagem aqui que dá vontade até continuar esse assunto por lá, né, pelas redes sociais. Ó, é só me seguir, Simone de Molinari, com I no final. Simone de Molinari. Tem Facebook, tem Twitter e tem Instagram. No Instagram, você vai no link da bio, que é aquela primeira página que tem no Instagram. Tá lá um link, você clica naquele link e por lá você vai ter acesso a todo o meu conteúdo, que são os artigos que eu escrevo para jornal e revista semanalmente, aos meus 2 livros já publicados, Verdade Oculta e Como Lidar com Pessoas Difíceis, que talvez são essas pessoas difíceis que estão promovendo em você a indignação e a raiva, então tá lá Como Lidar com Pessoas Difíceis. E o meu projeto mais recente, que são 10 sessões de terapia passiva. Terapia passiva porque é o próprio paciente que faz, e os assuntos 10 sessões porque são os 10 assuntos mais recorrentes num set psicanalítico. Então eu escolhi os 10 assuntos, coloquei lá para quem não quer ir até uma terapia e para quem não quer gastar muito dinheiro, porque tá um precinho bem acessível e vai mudar. Então tá lá, 10 sessões de terapia passiva, terapia breve, só acessando Simone de Molinari no Instagram ou no meu site. Tem um meme muito bom que fala assim, se 6 pessoas que convivem comigo fizessem terapia, eu tinha alta da minha. Ô, Carol, não tem aquele... Por que você faz terapia? Eu faço terapia para suportar quem deveria fazer e não faz. Então, se quiser fazer a terapia, tem a presencial e tem a passiva. Lá você encontra o telefone do meu consultório, Simone de Molinari. Até sexta-feira que vem, tudo Simone. agora. Obrigada!